Fala aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Muita coisa legal chegando. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Na verdade, é o vídeo de análise de mixagem número 12, só que eu recheei ele de muita informação legal, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre masterização, processamento na masterização. Vou mostrar também inserts analógicos, tá? Algumas coisas que eu utilizo aqui no meu trabalho de masterização. A gente vai falar também sobre níveis, loudness, a gente vai falar sobre a Loudness Wars um pouquinho também, a gente vai falar sobre masterização no Spotify e no YouTube também, muita informação legal, tá? Aproveite esse vídeo aqui, assista até o final, porque tem muita informação que vai ser mega útil para o seu trabalho do dia a dia, tá joia? Então, sem mais demoras, vamos cair no som, vamos lá. Essa música aqui foi enviada pelo William de Barueri, tá? Ele é conhecido como Sigla MC, é uma música de rap, né? Flerta um pouco lá com aquele lance todo de elementos eletrônicos. Eu já venho falando já em alguns vídeos sobre isso, tem algumas considerações bem importantes. Então, se você trabalha com rap, se você trabalha com música eletrônica, hip hop, se você trabalha com funk também, que tem muita coisa de elemento eletrônico, esse vídeo aqui tem muitas considerações super importantes, principalmente no quesito de finalização dos tracks, porque quando a gente fala finalização, a gente tem que analisar ali o que a gente trabalhou na mixagem, mas a gente nunca pode ignorar o conteúdo da mixagem, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, antes da gente falar qualquer coisa aqui sobre a finalização, vamos dar uma ouvida nessa faixa. O nome da faixa é Do Zero, um novo Carnegie, tá? Aí vocês vão sacar mais ou menos, a gente vai partir daí. Vamos lá. En los ojos de mi niña en los ojos de mi niña Disparo, vou longe, a meta, o infinito é pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Ser um novo Carnegie, nego. Ser um novo Carnegie. Carnegie. Tô pique Winston Churchill, sem espaço pra erro. Cada vez que me olho no espelho, sou eu mesmo, sem personagem, sem dom pra ator. Desculpa, dona Ana, não tenho dom pra doutor. A história me inspirou a ser melhor. De Carnegie a Silvio Santos, é simples o plano subir. Com elas me encantam. Né? Então a gente consegue ter uma noção aí do que tá rolando. Algumas coisas vêm à tona quando a gente ouve essa mixagem aqui. A primeira coisa é uma questão que a gente já vem falando nos outros vídeos, que é em relação ao nível de saída da mix como um todo, tá? Só que no caso dessa mixagem aqui tem uma coisa muito particular, principalmente quando você está trabalhando com mixagem com muitos elementos graves, né, subgraves e tal, a gente fica muito ligado a como esses graves vão reagir na mix, tá? Se você até olhar graficamente aqui, visualmente, o que acontece? A música começa, tem o beat ali andando e tal. Toda hora que entra esse subgrave, né, como se fosse um baixo, um sintetizador, né, muito subgrave, olha o que acontece com os níveis aqui da mixagem, né? Parece que dá um salto muito grande, você tem uma variação dinâmica gigantesca da parte que não tem o grave para a parte que tem o grave. E aí quando eu falo grave, na verdade é o subgrave, né? Esse som de sintetizador e tal. Isso aí, na verdade, é um tanto quanto problemático para sua mixagem, porque se você tentar trabalhar sua mixagem, você vai lapidando ali, né? Principalmente se você tem em mente ali que você
está tentando dar pressão na sua música, né? Entre aspas, você dá mais volume. O que acontece? Quando você colocar o seu limiter lá na masterização, né, o seu limiter vai ficar um pouco restrito, porque se você baixar demais o limiter, o que acontece? Quando chegar nesse momento aqui do subgrave, o seu grave vai distorcer totalmente, porque é muita energia, né? E na verdade a gente consegue mostrar isso até por medidores, né? Eu vou te mostrar essa ferramenta aqui que é super interessante. A gente vai falar algumas coisas sobre essa ferramenta aqui, que é o Insight da Isotope. Existem várias outras ferramentas no mercado que mostram esse tipo de coisa e tal. Na verdade, ele te mostra um histórico, né, do loudness, um histórico do volume, né? E quando a gente fala de loudness, até o momento a gente estava falando muito em níveis RMS, né? É um nível que representa meio que a massa da informação, né? Dá sensação de volume pra gente, né? Então quando a gente fica sempre fazendo análise lá, a gente tem nível peak e nível RMS. O nível peak basicamente te mostra, né, onde que os picos estão batendo ali. Então se você não chegar no 0 dBFS, né, você tá tranquilo ali, você não vai ter nenhum problema, né, de clipar o seu áudio. Só que a gente tem a consideração do nível de percepção do volume, e muitas vezes você pode já estar com o seu nível peak no 0, mas o seu nível RMS, que é o nível da média do sinal, ainda está longe ali do que você imagina para a percepção de volume daquela música, né? E a gente tem várias considerações em relação a isso, né? Só que existe uma outra medida quando a gente está falando de percepção de volume, que é uma medida muito utilizada hoje em dia, e ela de certa forma se assemelha, né, com essa medição RMS, só que a gente pode enxergar como se fosse uma medição RMS mais inteligente, tá? Que é o que a gente chama de LUFS, que é o Loudness Units Full Scale, tá? Que é essa medida representada nessa ferramenta aqui, que é o Insight. Existem várias outras ferramentas que servem também para fazer a medição LUFS, mas eu gosto bastante dessa aqui porque ela te mostra o analisador de espectro, ela te mostra o espectrograma, que é mais ou menos um lance de um histórico do seu espectro. Vai dar para a gente ver algumas coisas interessantes aqui, né? E sem pirar muito naquele lance que eu falei. Não fiquem muito presos ao analisador de espectro, porque o analisador de espectro ele te diz o que está acontecendo, né? Te diz ali algumas ações que você pode fazer, só que ele não vai te guiar musicalmente em tudo que você tem que fazer. A gente vai ver aqui mais um pouquinho disso também. Você tem um analisador de fase aqui, mostra a correlação e tudo, e você tem essas medidas aqui em LUFS, eu já vou falar sobre cada uma delas, né? E a gente tem também um histórico do volume ao longo da música. Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente começa a entrar no campo da masterização e a gente começa a falar sobre masterização para o YouTube, para o Spotify, né, para rádios online, masterização para material que vai ser transmitido na televisão, né? Se você não assistiu ainda, assista aquela entrevista que eu fiz com o Carlos Freitas, uma entrevista muito legal. Ele fala bastante sobre esse negócio todo dos novos padrões, né, de loudness, os padrões de volume que a gente tem que ter para transmissão também, né? Então hoje em dia eu acredito que a tendência seja de que aos poucos a gente vai entrando nesse meio digital e aos poucos a gente começa a ter alguns padrões de loudness para coordenar essa bagunça toda, porque até o momento não existe nenhum padrão de loudness para masterizar a música. A gente tem agora alguns padrões de loudness para transmissão de música em mídia digital, no caso o Spotify, o YouTube. Então, por exemplo, se você produz material para videoclipe em YouTube, você pode nem estar considerando essa possibilidade, mas o YouTube ele trabalha com um padrão de loudness pré-estabelecido, que é de -13 LUFS. Então, o que acontece? Você masteriza a sua música, você faz ela absurdamente alta, simplesmente o que o YouTube vai fazer? Ele vai abaixar a sua música, simplesmente isso, né? A gente vai ver vários exemplos aqui nesse vídeo que vai clarear. Mas é importante a gente ficar ligado, porque esse tipo de análise aqui, principalmente quando você vai começar a trabalhar para mídia digital especificamente, e hoje, na maior parte dos casos, a gente vai estar pensando em mídias digitais quando a gente está masterizando, não só o CD, né? Então é interessante você ter em vista uma ferramenta dessa aqui para você ter uma visão, uma leitura do lance todo de loudness, tá? E aí, o que indica esse negócio do loudness aqui? Eu vou deixar rolando com a música aqui, só para vocês darem uma sacadinha aqui, eu já vou falar sobre isso. Vamos lá. Ojos de mi niña. En los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a
meta, o infinito é pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Bom, tocando nessa parte aqui, a gente já consegue ter uma ideia aqui para eu falar um pouquinho sobre esses valores e o que acontece, né? O LUFS é basicamente um nível RMS, né? Só que ele tem uma leitura mais inteligente, como eu disse. É basicamente como se a gente tivesse um filtro ali de 100 Hz para baixo, né? A gente ignora esses graves e a gente enfatiza, né, as frequências para cima de 2K para leitura, tá? E aí o que acontece? Com essa leitura, com esse peso, né, a gente chama de peso isso, né, a gente consegue fazer um cálculo um pouco mais inteligente. Então se você colocar um medidor aí, RMS, e comparar lado a lado com LUFS, em vários momentos eles são bem próximos dos valores, mas em outros momentos não. Por exemplo, se você tem muita informação grave, né, o LUFS tende a ser muito menor do que o nível RMS, que é o caso dessa música. Se você colocar um medidor RMS aqui para você vai ver que nessas partes que entra o subgrave aí, essa massa de energia desse sintetizador aí junto, você vai ver que o seu dBRMS vai lá em cima, ele vai em -2, -1, ele quase chega a zero dinâmica ali, né? E o nosso Loudness Units não chega a esse ponto. E para isso que a gente tem essas duas medições. Se você olhar aqui embaixo, a gente tem o histórico, a gente tem uma linha branca, e essa linha branca, ela mostra pra gente, é o que eu chamo de short term, tá? Que seria uma medição a curto prazo, tá? É uma medição meio que instantânea do loudness, tá? Não é uma medição peak, é uma medição de loudness, de volume, tá? E a gente tem o que a gente chama de integrated LUFS, que é uma medição ao longo do tempo. Então se você parar para ver aqui, ó, nesses pequenos relevos que a gente tem aqui, são os momentos em que o grave aparece na música, né, aquele subgrave. Você vê que tem uma diferença absurda aqui, de nível de percepção de volume mesmo, né, nos pontos que tem o subgrave e nos pontos que não tem. Então isso aqui é uma prova de que a sua música está muito dinâmica, mas ela está dinâmica de uma forma um pouco desequilibrada, porque assim, ela está toda calma e de repente entra uma massa hiper forte, depois ela sai, né? Isso aqui, na verdade, para masterização, acaba dificultando um pouco, porque você entra naquele jogo. Se você baixar o seu limiter, você vai espremer ali seu grave. Se você não abaixar o suficiente, a sua música não vai ficar alta o suficiente, né? Então você fica nessa guerra. Então nessa linha aqui você tem essa representação a curto prazo. E essa linha verde te mostra meio que uma média, né, do Loudness Units ao longo do tempo. Então você vê que aqui, ó, a gente teve o primeiro bump aqui, a primeira massa de informação grave aqui, né? E aí você vê que o valor integrated ele sobe, né? Aí depois essa massa cai, ó. Aí você vê que o valor integrated ele vai caindo também. Só que logo depois você tem outra massa de grave. Aí esse valor verdinho sobe. Ou seja, você vai construindo a sua média de acordo com a informação que você vai lendo ao longo do tempo, né? E na verdade esse valor integrated aqui, que é um valor que é muito importante para a gente, porque todas essas plataformas de transmissão digital, elas se baseiam nesse valor integrated LUFS aqui, né? Então no caso do YouTube é -13 LUFS, no caso do Spotify é -11, aproximadamente -11, né? E aí você entra toda aquela questão de mídias para transmissão em televisão, que você tem outro padrão de loudness, né? Para cinema você tem um outro, enfim, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre YouTube e Spotify, porque são considerações diretas para o nosso trabalho aqui. Aproveitando essas informações, tem outros dois detalhes aqui que são legais também a gente falar. A gente tem esse Momentary Max LUFS, que na verdade é um medidor do valor máximo LUFS que você atingiu durante o seu percurso aqui, tá? Então ele fica indicado aqui. Então a gente viu que o valor máximo de loudness que a gente chegou aqui é de -12, tá? Só que a média está em -19 aqui, né? -20, né? E aí a gente consegue representar aqui o loudness range, que é basicamente a diferença entre o loudness mínimo e o loudness máximo, né,
naquele trecho que a gente fez o escaneamento lá. Ou seja, quanto maior esse loudness range, mais dinâmica está a música. Quanto menor, menos dinâmica, né? Aqui te mostra qual que é o valor máximo que você tem, que é onde justamente você tem que tomar cuidado, tá? Porque você vê que a diferença aqui, né, do máximo para a média é de 7 loudness units, né? Que é bastante. Então esse é um dos pontos que a gente vai endereçar na master. Só que como eu sempre falo, a gente não vai ficar ligado aos números, a gente vai esquecer dos números. Esse lance que eu falei que a música é dinâmica, eu reparei sem olhar nenhum medidor, a gente não precisa, a gente tem que saber interpretar, né, esses valores que estão aqui, tá? Da mesma forma, o analisador de espectro aqui, como eu falei no outro vídeo, né, ele não te diz diretamente o que você tem que fazer, mas você consegue compreender algumas coisas que são interessantes, tá? Então se eu colocar aqui, ó, só pra gente ouvir mais um pouquinho. Então olha o que acontece aqui, nessa parte aqui, ó, olhando no espectrograma, você vê que fica uma linha aqui no subgrave toda hora que esse baixo entra, né? E quando esse baixo entra, na verdade ele cria uma bola ali no subgrave, tá? Aí você vai falar assim, pô, a gente vai tirar isso com o equalizador? A gente nunca vai conseguir tirar isso, porque isso aqui é parte do conteúdo da mixagem. O que a gente vai fazer, a gente vai endereçar isso para a gente tratar e minimizar um pouco, tá? Mas isso aqui nunca vai sair do seu espectrograma, isso aqui nunca vai sair do seu analisador de espectro. Por isso que é importante você não enxergar o analisador de espectro como uma ferramenta absoluta que você tem que desenhar, né, e deixar tudo linear, porque isso nunca vai acontecer. Se você fizer isso, você vai acabar com a sua mixagem, né? Mas ele te diz algumas coisas interessantes, né? Nesse caso aqui, eu sei que toda hora que aquele grave entra, você vê naturalmente aqui, né, explicitamente no espectrograma e no próprio analisador de espectro, que entra aquela bola, aquela informação ali. Mas não necessariamente eu preciso ter o analisador. Eu estou ouvindo ali, eu sei que tem muita energia de grave. E essa energia de grave é consequência de supercompressão, principalmente porque esses elementos que a gente está trabalhando são elementos de uma forma geral, ou são instrumentos virtuais, ou são elementos de biblioteca, de loops, enfim. Se a gente trabalhar limiter, compressão, né, equalização além do ponto, tudo isso faz com que esses elementos vazem da mix, e é meio que o que está acontecendo aqui, né? Então toda hora que entra esse subgrave, né, desses elementos da mixagem, eles meio que vazam, né? Então seria mais ou menos o problema, a gente pode até falar o problema grave da música, é o problema dos graves mesmo, né? Isso aí é devido a várias coisas. Pode ser devido à monitoração mesmo, aquela sensação de às vezes mixar ou com fone ou mixar com caixas pequenas que não respondem ao grave, e aí você tenta compensar com equalização e tal para você ouvir, entre aspas, o grave, né? Você sentir o grave. Principalmente para esses estilos, rap, hip hop, funk, música eletrônica, tudo que trabalha com muito elemento que já é processado. E, em grande parte das vezes, a gente tem bastante energia de grave, a gente tem subgrave à vontade aí, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. E aí foi uma das coisas que eu comecei a trabalhar na masterização, tá? Então eu vou te mostrar aqui, né? Hoje eu vou te mostrar algumas coisas interessantes, vou te mostrar também os inserts que eu utilizei aqui, porque eu fiz essa masterização híbrida. Eu trabalhei com uma parte aqui digital, tá? Tem algumas instâncias aqui que eu estou fazendo algumas manipulações no meio digital, e aí eu tenho um insert aqui também, eu já vou te mostrar aqui que eu fiz, e aí depois eu tenho um limiter aqui, né? Então a gente tem algumas coisas interessantes que eu trabalhei para tentar domar esse grave, tá? A primeira coisa que eu fiz mesmo foi esse trabalho dos filtros aqui no subgrave, né? Então eu tenho um filtro aqui em quase 30 Hz, e depois eu tenho uma atenuação um pouco mais forte aqui, ó, nessa região de 50, né, a região aqui, ó, até 70 Hz mais ou menos, né, eu faço essa atenuação, que é justamente para tentar aliviar aquela bola de informação. Foi o primeiro movimento que eu fiz aqui na masterização, tá? E aí trabalhei em midi-side aqui, também porque, na verdade, essa informação toda eu sei que vem do centro da mixagem, né? Então eu preciso endereçar ela aqui no centro e não necessariamente eu preciso tirar dos lados, dos efeitos, enfim, né? Então foi um primeiro movimento que eu fiz. Uma outra coisa muito importante, eu trabalhei aqui, uma ferramenta que eu não falei ainda nos meus vídeos, que é o que eu chamo de Dynamic EQ, né, que é um equalizador dinâmico.
Qual que é a diferença? Ele é uma combinação, ele é um híbrido entre equalizador, né, e compressor. Ele funciona mais ou menos como se fosse um compressor multibanda, só que a gente trabalha a forma dele como se fosse um equalizador. Então você vê aqui que eu seleciono a banda que eu quero, né? E para que eu utilizei esse Dynamic EQ? Justamente para eu controlar os graves. Então, trabalhando com um equalizador dinâmico, eu consigo segurar aqueles graves na hora que eles aparecem, sem necessariamente eu ter que comprometer os graves quando aquele subgrave absurdo não está entrando, né? Então eu consigo fazer esse controle, já vou te mostrar, né? Depois eu tenho um stereo imager aqui eu fechei 100%, porque geralmente músicas que você tem muito grave, você tende a fechar 100%. Músicas que você não tem muito grave, muita informação subgrave, isso aqui é variável, tá? Às vezes por volta de menos 70, menos 80, enfim, você tem que fazer de ouvido, não tem muita regra não. E abrir um pouquinho a imagem das altas aqui também. Tem um pouquinho de excitação harmônica aqui, só no canal MIDI, nos médios, né? Que é basicamente para eu tentar trazer as vozes para frente, porque como a gente tem muita energia de grave aí, né, acaba que os médios ficam um pouco para trás, né? Então, para a gente conseguir chegar nesse balanço aí, é mais interessante a gente dar uma excitadinha. Eu utilizei o molde aqui de tape, né, uma simulação de tape aqui, só nessa região dos médios aqui, onde as vozes estão aparecendo, tá? Vamos dar uma ouvidinha aqui na masterização, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. En los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual e sua união. Pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Ser um novo Carnegie, nego. Ser um novo Carnegie. Topic Winston Churchill, sem espaço pra erro. Cada vez que olho no espelho, sou eu mesmo, sem personagem, sem dom pra ator. Desculpa, dona Ana, não tenho dom pra doutor. A história me inspirou a ser melhor. De Carnegie a Silvio Santos, é simples o plano subir. Com elas me encanto, mas não me engano mais, uma quase me matou. Né, a gente já viu que já deu para domar muito melhor os graves, né? Na verdade, os graves nunca vão sumir dali, porque os graves estão muito mais altos na mixagem, né? Eles vão aparecer, só que a gente consegue balancear, né, e moldar eles para eles não vazarem em relação aos médios e em relação às altas, né? Só que essa quantidade de informação nunca vai sair daí. Eu vou mostrar aqui um pedacinho maior da atuação do Dynamic EQ, tá? Presta atenção o que acontece antes de entrar aquela parte do subgrave e depois. Olha só como é que ele acentua aqui, né? Então ele faz o corte basicamente só na hora que entra aquela quantidade muito forte de grave ali. Vamos ver como é que tá. Mi niña. En los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual e sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do... A forma que você trabalha com o Dynamic EQ é basicamente igual a um compressor mesmo, né? Os parâmetros de ataque e release fazem basicamente a mesma coisa. E é interessante porque você faz uma compressão seletiva. Você viu que a seleção que eu fiz aqui foi o seguinte: momentos que tem grave e absurdo e momentos que não tem. Então foi uma ferramenta essencial aqui para eu conseguir fazer uma masterização
coesa e eu conseguir chegar mais loudness na música, porque na verdade esse grave não me permite chegar mais loudness na música, né? E isso é uma coisa que é muito importante ficar claro para quem trabalha com música que tem bastante elemento grave, né? Todos esses estilos que eu falei, porque você não consegue fazer a sua música, entre aspas, ficar mais alta se você quiser grave. Grave é inversamente proporcional ao loudness, tá? Se você quiser uma coisa alta, você nunca vai ter grave. Isso aí é fato, é uma coisa física. É a mesma coisa se você quiser colocar um elefante dentro do fusquinha. Você não consegue, entendeu? Então é você compreender a física da coisa, compreender a essência do áudio. Se você compreender isso, você vai conseguir tirar muito mais som. Agora, significa que se você não chegar tanto loudness na sua música, a sua música vai ficar pior? Não, e eu já vou te mostrar na sequência, né? Principalmente com esse lance dos padrões de loudness. Na verdade, quando você faz uma música bem feita, você está bem na fita. Se você fizer ela simplesmente alta por ser alta, você está mal na fita e você vai ver isso aí na prática. Mas o grande lance é você compreender que isso aqui eu não fiz para simplesmente colocar mais volume na música. Não, foi simplesmente uma consideração estética, porque eu sinto que o grave está vazando em relação às outras regiões de frequência, principalmente na hora que o subgrave aparece ali. Então quando eu trabalho essa ferramenta eu consigo domar isso tudo, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui de novo, um trechinho, com todas essas ferramentas aqui em bypass, só para você prestar atenção qual que é a diferença que dá. Vamos lá. Mi niña, en los ojos de mi niña, Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual. Você vê até que na hora que entra essa quantidade grave, ele até meio que distorce, porque na verdade ele vai atuar mais forte no limiter, que tá lá depois, né? Então se a gente não segurar isso aí, o limiter distorce o som, né? Vamos dar uma vidinha de novo, olha só que interessante. en los ojos de mi niña, Disparo, vou longe, a meta, o infinito. Você vê que ele dá até uma apertadinha ali no som, né? E isso aí reflete consequência na nossa percepção de como o grave soa. Então eu já ouvi algumas masters aí de algumas músicas comerciais, de estilos mais populares e tal, e quando a gente vai ouvir o negócio é super alto, é absurdamente alto. Só que você vai ouvir o grave é muito distorcido. Assim, chega a incomodar mesmo, né? Principalmente quando você coloca numa monitoração melhor, né? Você ouve nitidamente o grave rachando. E é justamente uma consequência desse lance de tentar fazer ficar alto. Se a gente não controlar o espectro, a gente não consegue fazer ficar mais alto, né? E isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Agora eu vou te mostrar também aqui que eu utilizei de insert aqui, tá? Porque de uma forma geral eu sempre trabalho com inserts analógicos também, compressão e equalização. Eu queria mostrar para vocês também um pouquinho, né, a diferença de som que dá a gente trabalhando esses inserts na forma analógica, né, entender como que ele está manipulando o som ali, né? Então basicamente o som, ele passa pelo ozônio aqui, né? Então a cadeia que eu utilizei aqui na masterização, né, ele tem uma equalização para eu fazer esses cortes aqui, nesse ajuste mais fino inicial. Depois eu utilizei o Dynamic EQ nessa música aqui para fazer esse controle desse grave, né, sobrando nesses momentos que tem esse baixo synth aí e tal. Aí depois eu tenho o Imager aqui, né, para fazer o controle do estéreo. Depois eu tenho um Exciter. E aí o som sai daqui, aí que eu vou fazer, né, aquele trabalho mais global da mix, né, no caso da master, né. Ou seja, eu vou ter ali uma compressão mais global, tá? Para fazer o controle da dinâmica da música como um todo. No caso aqui, esse Dynamic EQ está cuidando de um item só, né? Eu estou endereçando uma única coisa da masterização, que é uma coisa muito específica aqui. Mas depois eu tenho um compressor que cuida da dinâmica como um todo, né? Meio que dá aquela cola na mix ali, né? Dá uma cola nos elementos mesmo. E eu tenho também uma equalização de coloração, tá? Eu vou deixar rolando aqui e aí vocês vão poder conferir aqui. Eu vou dar uma manipulada na equalização e na compressão para vocês sentirem o que está mudando no som, tá? Vamos lá? los ojos de mi niña, Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão.
Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Ser um novo Carnegie, nego. Ser um novo Carnegie. Carnegie. Topic Winston Churchill, sem espaço pra erro. Cada vez que me olho no espelho, sou eu mesmo, sem personagem, sem dom pra ator. Desculpa, dona Ana, não tenho dom pra doutor. A história me inspirou a ser melhor. De Carnegie a Silvio Santos, é simples o plano subir. Com elas me encanto, mas não me engano mais. Los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Carnegie. Ser um novo Carnegie, nego. Ser um novo Carnegie. Carnegie. Topic Winston Churchill, sem espaço pra erro. Cada vez que me olho no espelho, sou eu mesmo, sem personagem, sem... Então dê para sentir um pouquinho do que os processadores estão fazendo aí dentro do domínio analógico, né? Então o compressor ele dá aquela cola mesmo, ele meio que desenha, né? Ele traz mais nitidez por estar segurando um pouquinho os graves também, tá? Só que de uma forma um pouco mais sutil, porque a gente já fez o trabalho mais forte nesse Dynamic EQ aqui, principalmente nessa hora que entra o subgrave. E a gente está dando também um pouquinho de brilho para cima de 4K ali, né? A gente tem um shelf. Esse equalizador, na verdade, que é o BAX, ele é um equalizador que utiliza filtros que a gente chama de Baxandall, tá? Que são filtros, é como se fosse um filtro shelf, tá? Só que na verdade ele não chega num ponto e ele estabiliza, ele continua crescendo, tá? Ele é um filtro bem interessante, é um equalizador muito legal para masterização. Vários estúdios de masterização no mundo inteiro utilizam esse equalizador aqui, porque ele tem uma coloração bem macia, principalmente nos graves, se a gente tem que estar grave. Não é o caso dessa música aqui. Essa música aqui, se você reparar bem, eu nem mexi em nada nos graves, tá? Na verdade eu trabalhei simplesmente o corte aqui, ainda no equalizador digital, tá? Só que no equalizador analógico eu não fiz nada. Grande parte das vezes eu trabalho esse filtro aqui, High Pass, no analógico, porque às vezes o som pede uma coisa um pouco mais quente, mais granulada e tal. Nesse caso não, nesse caso eu senti que o grave ele poderia ter uma sonoridade muito mais limpa e transparente, porque já tem muita informação ali naquele grave, eu queria simplesmente tratar ele para tentar limpar mesmo, sem excitar nada harmonicamente, né? Porque querendo ou não, os equipamentos analógicos, eles adicionam, né, excitação harmônica. Se você até olhar no analisador de espectro, na hora que você liga os dois, você vê que já tem um ruidinho de fundo, que é da própria implementação do equipamento analógico mesmo, né? Então, ele de certa forma, quando você está mexendo ali na equalização, ele já está adicionando ali uma sujeirinha e tal, que é o que dá o musical para o nosso ouvido, né? Mas nesse caso aqui eu resolvi trabalhar esse filtro aqui, High Pass, na forma digital. Em várias músicas eu faço isso, principalmente se são músicas que tem muito grave e esse grave tem que ser tratado, geralmente eu trabalho dessa maneira. E depois o som sai daqui e vai lá para o Ozone. Eu vou te mostrar aqui com tudo ligado como é que o Ozone está trabalhando no limiter, tá? Vamos lá, vamos dar um ouvidinho aqui. Los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que
seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contra. Você vê aqui que a média de limitação do som é 3 dB, é o que eu sempre falo. Se você estiver limitando mais do que 3 dB no seu limiter, você vai começar a ouvir o seu som do limiter, tá? E aí não é tão interessante. Na verdade, na masterização, o objetivo é você deixar tudo o mais transparente possível. Se você começar a reparar nos brilhos, pode ter certeza que você errou na equalização. Se você começar a prestar atenção na compressão de alguma coisa, pode ter certeza que você errou na compressão. Então na masterização é como se você colocasse uma lente ali, e essa lente tem que ser o mais transparente possível. Você não pode identificar que existe uma lente ali. E na verdade a lente é a chave para te transportar para um outro nível da mixagem mesmo, né? Para você clarear as coisas que estavam mais escondidas, né? Você reduzir a atenção nas coisas que estão chamando muita atenção, né? Só que essa lente em si, ela não pode ser muito visível, e quando você faz a masterização da forma correta, você consegue endereçar isso de uma forma muito eficiente, né? Então eu mostrei para você aí alguns dos processadores que eu utilizei para viabilizar essa masterização. E aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de loudness agora, porque é uma consequência direta disso aqui. Então se você prestou atenção aqui na hora que eu rolei com o limiter aberto aqui, dá uma olhadinha aqui no nível RMS só para você ver o que está acontecendo, olha só. Los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto. É interessante nessa música aqui que ela tem muita energia RMS na hora que entra o grave. E isso a gente nunca vai conseguir tirar, porque é a natureza da mixagem, tá? Se a gente quisesse melhorar isso, a gente teria que voltar na mixagem e fazer a regulagem ali. E mesmo assim, a gente tem uma certa limitação, porque a música, como natureza, ela já tem esse subgrave, né? Então, de certa forma, se você quiser criar essa sensação de explosão ali do grave, você vai ter uma variação de RMS muito mais forte nessas partes do que nas outras. Mas a média do RMS aqui está por volta de -8 dB RMS e tal. Se a gente for fazer a análise aqui em cima do Insight, né, ou seja, em cima do Loudness Units, né, e aí eu fiz essa medição anteriormente, a gente chega no valor exato de -11 Loudness Units, tá? A gente dando play da música do começo ao fim. E esse valor de -11 é o valor que as plataformas digitais vão utilizar para fazer o que a gente chama de normalização dos volumes. Então o que acontece? Se, por exemplo, o Spotify trabalha em -11, né? E essa música aqui, ela tá em -11, o que acontece? Quando o Spotify for tocar essa música, ele não vai fazer nada, tá? Porque ele se encaixa, né, naquele dynamic range da própria plataforma. Então, por exemplo, se eu tivesse pensado, eu vou masterizar essa faixa aqui para o Spotify, ela tá perfeita. Tanto é que eu coloquei aqui o nome, né, de Master Spotify, tá? Então esse aqui é o resultado, é o print da master que tá certinha para o Spotify. Então não vou ter nenhum problema. Se eu colocar ela lá, o Spotify vai executar ela da mesma maneira. Se eu tiver uma master mais forte do que -11 Loudness Units, o que o Spotify vai fazer? Ele vai pegar e vai abaixar, tá? E, consequentemente, se você estava com seus picos em 0, os seus picos vão ficar menores também. Só que a percepção de volume vai estar por volta de -11. E esse que é o grande lance que a gente deve entender quando a gente está mixando e masterizando, que não adianta você chegar assim, não, o meu Loudness Units aqui está -11, mas se eu colocar uma referência lá do Dr. Dre, aí você vai botar a música do Dr. Dre, o Loudness dele está em -8. Só que você está ignorando que, em primeiro lugar, às vezes a mix dele não tem essa bola de grave que tinha nessa daqui. Às vezes a forma como os médios estão mixados estão diferentes dessa música, né? Ou seja, a gente tem várias considerações que fazem com que a outra música chegue em -8. Mas o que acontece? Se essa música ela não for masterizada para o Spotify especificamente, a sensação é que essa música vai ser tocada mais baixo do que o volume natural dela. Tá? Mas aí o que acontece? Existem duas frentes de pensamento em relação a esse lance todo de volume, de masterização, e aí a gente entra num outro ponto, né, que é o que a gente chama de Loudness Wars, que é a guerra dos volumes. Né? A gente tem masters que são altas por causa do conteúdo delas. Ou elas têm um conteúdo mais comprimido por natureza, que esteticamente fica legal, aí
realmente você consegue fazer masters mais fortes, né, com mais loudness, mas não necessariamente você está forçando ela a ser alta. Tá? Isso é uma consideração que é muito importante, porque hoje em dia vários discos soam muito bem, mesmo com loudness bem alto. Tá? Isso aí é uma coisa. A outra coisa é você pegar uma música que você tem elementos muito graves, ou que a mixagem não está otimizada da melhor maneira possível. Você tem várias considerações. E aí você pegar isso e tentar colocar no loudness de uma música que você está comparando. E quando você faz isso, o que acontece? Você vai distorcer a sua música, você esteticamente vai criar uma música magra, pequena, tá? Num primeiro momento você vai falar assim, pô, mas tá porrada que tá alto, beleza. Aí quando você lançar a sua música, ela vai lá pro Spotify, vai pro YouTube, eu já vou falar também. E aí o que acontece? Sua música tá lá com loudness de -7, -8, o Spotify vai pegar e vai abaixar a sua música. Só que se você fez a sua música para fazer ficar alta, a sua música vai soar pequena comparada com outras masters. E isso fica muito claro quando a gente começa a trabalhar e analisar as músicas no Spotify e no YouTube, tá? Eu vou te mostrar um exemplo aqui só para ficar bem claro, assim. Quer ver? Eu vou abrir meu Spotify aqui. Eu montei um playlistzinho com 2 músicas aqui. Uma música que eu masterizei que, na verdade, obviamente, o conteúdo das 2 músicas é infinitamente diferente, tá? Porque uma música é muito dinâmica por natureza e uma música é super comprimida, mas não é só super comprimida por natureza, não. Eu acho que ela foi bem além do ponto de super compressão e tal, tá? E a música que eu vou mostrar é de um disco que é bem polêmico do Metallica, que é o Death Magnetic. É visto aí como o ápice da Loudness Wars, né? Que a gente compreende como uma coisa que meio que foi feita para ser a mais alta do universo, assim, né? E aí a gente vai ver o que acontece. No Spotify, né, a gente tem uma opção aqui que, por padrão, né, ela já vem habilitada. Se você usa Spotify e você nunca mexeu nisso, na verdade essa opção aqui ela já vem marcada quando você instala o Spotify. Set the same volume level for all songs. Isso aqui é o algoritmo de normalização do Spotify. Então aqui ele fala colocar, né, o mesmo volume para todas as músicas. Então quando você habilita aqui, ele está utilizando o algoritmo interno dele de análise, tá? Então olha só, vou mostrar primeiro 100, só para vocês verem aí a diferença de loudness que tem. Então essa música que eu masterizei, que é a música da Laura Januzzi, ela é uma música super dinâmica, tá? É uma coisa que tem vassourinha e tal, né? Então eu vou tocar ela aqui no volume natural da master dela. Vamos ouvir um pedacinho, ó. Assim me chama, eu grito, eu não me calo. Te espero, despida, espreita na cama, ouvindo a chuva direita da sua, acendo a chama. Então a gente consegue perceber as nuances da bateria e tal, da voz flutuando, são mais soltas mesmo, é uma master que é mais solta. Agora eu vou rolar aqui essa master do Metallica aqui, vamos sentir a comparação em termos de pressão sonora mesmo, vamos lá. Então a sensação que a gente tem é que a música meio que quase vaza das caixas, assim, de tão absurdamente alta que ela é. Mas para ela chegar nesse ponto de ser absurdamente alta, na verdade ela está completamente esmagada e hiper comprimida e hiper limitada, né? Não teria essa necessidade toda. E olha o que acontece quando o Spotify trabalha nesse molde de normalização de volume, tá? É muito interessante porque na verdade essa opção já é padrão do Spotify, tá? No YouTube você não tem como mudar isso, porque na verdade é parte do próprio streaming, né? E eu vou te mostrar a comparação dessas 2 músicas também no YouTube, né? Mas olha só que interessante, se a gente coloca para o Spotify fazer essa detecção, o que ele vai fazer? Essa master aqui, se eu não me engano, ela chegou por volta de -13 LUFS, tá? Que é uma master super dinâmica e tal. O que acontece? Se o nível de trabalho do Spotify é -11 e a minha master está em -13, acaba que ele levanta um pouquinho mais a minha master ainda, tá? Ele tem todo um trabalho ali de limiter também, que para os meus ouvidos é bem suave, é bem sutil, tá? Só que você vai ver agora a diferença de som que dá quando você compara uma master
super hiper comprimida com uma não comprimida. Olha só a diferença que dá, vamos ouvir. Deita também, que a chuva já vem. Deita também, que a chuva já vem. E o que acontece? Parece que a minha master engoliu a master do Metallica. A master do Metallica fica minúscula. E ela fica minúscula por quê? Porque a onda é extremamente quadrada, ela não tem nenhuma dinâmica. E ela fica pequenininha quando colocada no mesmo valor de loudness units do que uma outra master que foi feita pensando simplesmente na parte musical, não se preocupou em querer colocar mais alto. Do caso dessa master, da Mix e a master do Metallica, a gente vê nitidamente que não é simplesmente uma consideração estética, tem todo esse lance de tentar prensar e empurrar cada vez mais. Dá para fazer um disco super porrada sem você acabar com o som, né, em termos técnicos, né, falando. Se os caras gostaram do lance ser ultra porrada e tal, eu lembro até de ter visto uma entrevista com o Lars, que é o batera, ele falou, não, eu achei super excitante e tal, não sei o que lá, mas realmente a master fica muito pequena, e quando você toca uma master que foi pensada simplesmente na parte artística, né? Não falando nada aí sobre composição, arranjo, nada disso, eu gosto muito do Metallica. Mas o lance é que você vê que tecnicamente o seu som acaba. E a tendência é que aos poucos a gente começa a migrar cada vez mais para esses padrões de loudness, porque a gente já tem no Spotify, né? Que a gente abre ali, já está ligado. Então se você nunca viu isso, na verdade você está ouvindo a sua vida inteira no Spotify com essas compensações automáticas aí de acordo com o loudness que ele utiliza para fazer o streaming, né? E aí é muito importante entender isso, porque se você tem uma master que é feita da forma correta, independente do nível que você coloca ali, né, ele vai se comportar de uma forma muito melhor nessas plataformas, né? Então você viu que, na verdade, a minha master, ela tá com um loudness abaixo do Spotify, o Spotify pega e sobe a minha ainda mais. Ele aplica um pouquinho de limiter ali, mas só que como a master tem muita dinâmica, esse limiter fica bem invisível na minha master, porque ele vai atuar ali em alguns picos, algumas coisas que ele tem que segurar, né? A sensação é que a master fica ainda mais forte comparado com uma que está extremamente comprimida. E esse teste fica ainda mais severo se a gente fizer a mesma comparação no YouTube. No YouTube, o padrão de loudness é de -13, tá? Então, na verdade, essa música se encaixa perfeitamente ao YouTube. Então, é como se o YouTube não manipulasse nada na minha. E na do Metallica ele cai absurdamente, porque o loudness do Metallica é absurdamente alto. É como se ele caísse, sei lá, 6, 7 loudness units na master do Metallica. Olha só que interessante, eu vou deixar tocando aqui. Te amar perto do certo, te amar, mas não sair do muro. Se assim me ama, eu te afago. Assim me chama, eu grito, eu não me calo. Te espero, despida, espreita. Super interessante, né? Parece que no YouTube ainda dá mais diferença, né? Porque o que acontece? Como no YouTube o meu loudness ficou exatamente no nível que o YouTube trabalha, né? Não teve nenhuma alteração na minha master. Na master deles, na verdade, caiu mais ainda. Então a diferença parece que fica até um pouco mais nítida, assim, né? Uma master fica muito maior, assim, em termos de dinâmica, em termos de dispersão, e a outra fica muito pequenininha, que é esse lance de tentar fazer ficar alto. Então, esse lance todo de tentar prensar cada vez mais, prensar, é uma coisa que eu acredito que ao longo dos anos vai acabar mesmo, né? É uma coisa que é interessante a gente manter em mente. Se você está masterizando, mixando, fazendo a produção musical para soar bem, você não vai ter nenhum problema. Tanto é que essa master eu não fiz pensando em Spotify, não fiz pensando em YouTube, não fiz pensando em transmissão de nada. Eu fiz uma master para o CD, né? E acaba que essa master está se traduzindo bem para as plataformas digitais,
Porque, independente do loudness que você faça, se você fez porque a mix pede artisticamente, porque soa bem, é uma coisa, né? Você vai abaixar um pouquinho ali e tal, o Spotify vai abaixar um pouquinho, o YouTube vai abaixar um pouquinho, enfim. Só que você não fez aquilo para fazer ficar alto. Quando você faz para fazer ficar alto, quando a sua música baixa, ela fica minúscula. E esse que é o grande ponto, né? Então é interessante se você estiver fazendo as suas produções e tal. Vamos supor que você trabalha aí com produção de áudio para vídeo, por exemplo, né? E aí o seu material vai ser consumido basicamente no YouTube. Você já pode botar na sua cabeça, né, que você tem que trabalhar num loudness units de -13. Não adianta você querer fazer a sua master ficar mais alta que o YouTube vai abaixar. Então é preferível você ocupar o espaço que você tem. É a mesma coisa que você chegar... vamos supor que você vai na casa de um amigo seu, né? E aí chega o pessoal lá, todo gente boa e tal, te recebe e fala assim, olha só, a gente separou aqui, tem um quarto inteiro para você ficar. Aí você pode usar aquele espaço inteiro para você ficar. Aí você fala assim, pô, legal. Aí você entra no quarto e você coloca todas as suas coisas e aí você fica num cantinho assim de 3 metros quadrados. Aí a pessoa vai entrar e vai falar assim, pô, por que você tá nesse cantinho? Você tem tipo 20 metros quadrados, por que você só usou 3? Não, porque eu gosto, porque todo mundo faz assim, né? Porque todo mundo só quer ficar nesse cantinho, que é o mesmo lance da masterização, né? Por que você faz ficar alto? Porque todo mundo faz ficar alto. Mas a gente não para raciocinar por que você está fazendo ficar alto, só porque o outro faz, né? Aí você vai fazer ficar alto no Spotify, sua música vai ter que ficar mais baixa, né? No YouTube sua música vai ter que ficar mais baixa. Então a gente tem que ficar ligado, porque hoje em dia a gente está trabalhando com plataformas digitais o tempo inteiro. Então se você otimiza suas masters para as plataformas digitais, é a grande chave de você ter um som muito redondo. E aí na entrevista com o Carlinhos Freitas também, eu lembro que ele falou, né, uma coisa que a gente faz bastante, você cria uma master para o CD, aí a master para o CD não tem padrão de loudness, você pode criar o padrão de loudness que você quiser. Mas se você vai fazer uma master, né, e aquele trabalho vai ser comercializado no Spotify, por exemplo, você tem uma master para o Spotify. Se você quer o seu trabalho para o YouTube, você pode ter uma master para o YouTube, para você fazer o upload só para o YouTube. E na verdade são manipulações muito pequenas mesmo que você faz para ajustar a master de um ponto para o outro. E aí eu fiz uma aqui só para mostrar para vocês, né, uma comparação. Então a gente tem essa primeira master aqui, que é uma master do Spotify, que ela está em -11 LUFS. Aí eu fiz uma outra master aqui que está em -13 LUFS, tá? Seguindo a mesma ideia, olha a diferença sonora que dá. Tá? Então eu vou intercalando aqui a master do Spotify com a master que eu fiz teoricamente para o YouTube. Tá? Então uma em -11 e uma em -13 LUFS. Vamos lá. Começa com a do Spotify aqui. Ó. En los ojos de mi niña. Disparo, vou longe, a meta, o infinito. É pique sem distração, cada qual em sua união. Uns vão pela Bíblia, outros ao Corão, 1 milhão se calarão. Em São Paulo calor, miséria só de culpa. Tô voando alto, demorou mas decolei. Só tive meus pais e meu irmão que seguraram minha mão. Ponto de interrogação, 1 minuto de silêncio. Vou começar do zero e dessa vez é sem contratempo. É sem contratempo. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Vou começar do zero e ser um novo Carnegie. Ser um novo Carnegie, nego. Ser um novo Carnegie. Tô pique Winston Churchill, sem espaço pra erro. Cada vez que me olho no espelho, sou eu mesmo. Sem personagem, sem dom pra ator. Desculpa, dona. E é interessante ver que tem uma diferença de loudness ali, mas a gente conseguiu manter a característica original, né, da primeira masterização, nessa masterização com loudness mais baixinho. Basicamente o que eu fiz foi o quê? Remanejar, eu tirei um pouquinho o pé do limiter, né, afrouxei um pouquinho, retrabalhei um pouquinho o grave, tá? Para eu conseguir fazer um balanço novamente coerente dos elementos ali, mas foi basicamente só isso, eu só soltei o limiter um pouquinho e retrabalhei um pouquinho naquele lance que eu te mostrei lá do Dynamic EQ. Na verdade, nessa segunda master eu nem trabalhei com Dynamic EQ, eu fiz com a compressão multibanda, eu trabalhei de uma outra maneira, olha só. Eu
trabalhei aqui só com um limiter e um compressor nos graves. Foi basicamente isso que eu fiz, tá? Então dá essa sensação da mix ser um pouquinho mais solta, tá? Então a gente tem aí a diferença de 2 LUFS, tá? Então se eu fosse mandar essa master aí pro Spotify, eu mandaria a primeira, pro YouTube eu mandaria a segunda. Tem vários engenheiros de masterização que têm trabalhado dessa forma. Então se você tem o seu trabalho ali, você sabe que vai ter um lançamento pro Spotify, um lançamento pro YouTube, um lançamento em CD, enfim, você tem como trabalhar nessas masters levemente diferentes para você otimizar a melhor qualidade artística para o seu ouvinte, né? E no final das contas você quer agradar o seu ouvinte. Não adianta você tentar ficar comparando ali, a sua master tá mais alta que a outra e tal, porque quando o seu ouvinte está ouvindo a música, ele está ouvindo a sua música, ele não está ouvindo 10 outras músicas ao mesmo tempo, né? Então, se a gente tiver essa consciência, a gente vai começar a fazer trabalhos muito mais coesos, né? Eu ia falar um pouquinho também sobre considerações, né, o que a gente chama de masterização para iTunes, né, que a gente, quando abre o iTunes, vê aquele Mastered for iTunes lá, entender um pouquinho melhor isso, né? Só que o vídeo ficaria muito grande, eu vou deixar para um próximo vídeo falar sobre isso, tem vários detalhes interessantes também, entram nesse campo de níveis, né, de masterização, a gente entender algumas coisas que são muito importantes, eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um like, de compartilhar com a galera que está trabalhando com áudio, né, que está tentando entender mais esse lance todo de finalização, né, porque eu imagino que todo mundo esteja produzindo material aí, ou para lançar no Spotify, ou para lançar no YouTube, enfim, esse vídeo é muito importante para isso, tá? Não deixe de se inscrever no canal aqui também, muita coisa muito legal para vir nas próximas semanas, tá? Fiquem sempre ligados aí, continuem sempre antenados e muitíssimo obrigado por tudo. Valeu, galera, um grande abraço.